Eu fiquei sabendo que um grupo de jovens, em 2014, por volta de 2014 aqui em Recife, foram levar um café da manhã para um grupo de mendigos. Geralmente eles iam no sábado por trabalharem durante a semana. E no sábado eles sempre iriam para as ruas ali do centro da cidade, Rua da Aurora, para quem é de Recife conhece, perto ali do Marco Zero, e levavam, acordando os mendigos ali, levando um suco, um pão com queijo, um pão com presunto, mortadela. E era surpreendente, porque um desses garotos, e eu fiquei sabendo assim, ele quando entregava o pão com manteiga, o pão com presunto, o pão com queijo para esses mendigos e um copo de suco, e os mendigos agradeciam, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: esse pão que a gente está trazendo para vocês aqui vai alimentar vocês por algumas horas. E logo vocês vão voltar a ter fome. Mas existe um pão que nós gostaríamos de apresentar para vocês, que é o pão do céu, Jesus Cristo. Aquele que vive e reina e que morreu por vocês na cruz do Calvário, para aqueles que creem, para trazer vida eterna, abundante e restauração para a vida de vocês. Não viemos aqui apenas levar ou trazer esse café da manhã. Nós viemos trazer a palavra de esperança de vida eterna. O fato é que nenhum daqueles mendigos, em nenhum sábado, de fato se converteu. A semente foi plantada, mas de fato desejou sair das ruas, desejou vencer as drogas. E aqueles garotos não sabiam como ajudar aqueles mendigos de forma efetiva. Se algum deles quisesse de fato sair das drogas ou quisesse de fato sair das ruas, aqueles garotos não sabiam. Na igreja deles não tinham nenhum tipo de estrutura em relação a acolhimento de mendigos ou algo do tipo. Eles iam precisar se virar. Mas aquilo nunca aconteceu. E uma coisa que eu fico impressionado desse relato é de que centenas e centenas de milhares de pessoas no Brasil morrem de fome. Nos interiores, nos sertões, morrem de fome. Crianças nos centros urbanos que caçam ratos, gabirus na beira do canal para poder comer algo diferente dentro de casa. No auge de suas palafitas. E eu quero lembrar uma coisa para vocês. Jesus Cristo veio para trazer o evangelho da restauração e da reconciliação com Deus. Não apenas para uma parte do homem, mas para o homem todo. Isso não significa que todo homem vai crer em Jesus. Isso não significa que todo homem vai atender esse chamamento. Mas aqueles que creram precisam, imbuídos dessa responsabilidade, dessa autoridade, pregar. E sim, precisam estar preocupados em ajudar a restaurar o homem como um todo. O que Jesus fez no seu ministério profético, que durou cerca de 3 anos, foi curar, restaurar a dignidade desses homens, trazer multiplicação de pães, mas muito mais profundo que isso, você sabe. Ele veio trazer vida eterna, luz para aqueles que jaziam em trevas. Luz para aqueles que andavam no caminho da morte. Arrependimento e salvação. Fé abundante. Aqueles que recebem o milagre, que são os receptáculos do milagre, eles recebem esse milagre e é óbvio que a vida deles é restaurada. A vida de suas famílias são restauradas. Só que aquele milagre ali serve muito mais para expandir a mensagem do reino de Deus. É assim que Jesus fez, inclusive relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, Pedro, João, quem quer que seja, curava. Era para que o evangelho tomasse mais e mais tom, volume. Quando é que nós percebemos, quando é que as pessoas do mundo percebem que há de fato algo de diferente na igreja do Senhor Jesus? É quando nós expressamos amor pelas almas. É quando nós expressamos profundo amor. E não existe amor, não existe de fato fé verdadeira. Não existe. Se nós despedirmos uma pessoa com frio ou com fome, como relata Tiago, a fé sem obras é morta. Com frio ou com fome, dizendo Deus te abençoe, Deus proverá. Nós precisamos suprir a carência dessas pessoas. Então aqui no curso Evangelismo Discipulado eu quero te exortar e te chamar. Se na sua igreja não há espaço para isso, que você crie.
Se na sua igreja há espaço para isso, que você interage e participe, para levar comunhão, amor, zelo, verdadeiro evangelho, uma fé com obras. Eu não estou dizendo aqui assistencialismo apenas. É bom assistencialismo. É bom ajudar as pessoas. Serviços sociais, importantíssimo. Tirar as pessoas das ruas, importantíssimo. Mas eu estou falando aqui do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho que vai para restaurar a vida do homem todo, para a glória de Cristo Jesus. Olha só o que diz o texto de Atos, capítulo 8, no versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos, houve uma grande perseguição ali com a morte de Estevão, no capítulo 7, e então há a primeira perseguição. Os irmãos, mais de 5.000 membros, estavam ali alojados na igreja de Jerusalém, era uma delícia. Aprender a palavra aos pés dos apóstolos, aqueles que tinham andado com Jesus. Bartolomeu pregava, Pedro pregava, João pregava, Tiago pregava. Até que Estevão, um diácono escolhido, cheio do Espírito Santo, por causa da pregação do evangelho aos principais fariseus e sacerdotes da época, foi apedrejado fora da cidade e morto. E aí houve uma grande perseguição para pegar os outros cristãos, e esses foram dispersos por Samaria e além das regiões da Galileia. Eles foram dispersos por vários lugares. E nessa primeira dispersão dos judeus cristãos, aqueles que creram em Jesus, eles iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. Filipe, que era o outro diácono escolhido, assim como Estevão, para assistir às mesas, para servir os irmãos dentro da igreja. Esse Filipe, cheio do Espírito Santo, descendo a cidade de Samaria, uma cidade isolada da região de Jerusalém, uma cidade de pessoas que não eram amigos dos judeus, que não eram povo de Deus. No Antigo Testamento assim se fazia. Filipe anunciava a Cristo Jesus aos samaritanos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ele dizia como quem tem autoridade, cheio do Espírito Santo. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então as pessoas ouviam as palavras de Filipe, a pregação do evangelho, e viam os sinais, os milagres que ele operava. Ele operava sinais por meio do poder e da glória de Cristo Jesus para a expansão do evangelho. Era esse o objetivo. É óbvio que aquele que recebe o milagre, ele é restaurado em sua vida. Aquele que era leproso volta ao convívio social. Aquele que era paralítico, ele volta a ter a oportunidade de trabalhar. Naquela época, principalmente, na cultura semítica, era assim. Hoje em dia, toda essa questão de inclusão, mas antigamente não. O paralítico era quase que um descartável. Era uma pessoa à parte da sociedade. O leproso a mesma coisa. Então, aquelas pessoas que recebiam o milagre, elas tinham suas vidas restauradas. O cego de nascença, o mudo, aquele que era endemoniado, ele era restaurado ao seio da sua família, ao convívio social. Olha só o que diz o versículo 7. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, desesperados. E muitos paralíticos e coxos, pessoas aleijadas, foram curados por intermédio de Filipe. Instrumentabilidade de Filipe. Filipe não era apóstolo, Filipe não era alguém mais especial, simplesmente. Ele era uma pessoa que se fazia ser usada pelo Senhor Jesus. Uma pessoa que dependia do Senhor. E olha só o resumo do versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho chega, há grande alegria, salvação, verdadeira felicidade, plenitude de felicidade. Depois há um relato aqui, eu vou pular para o versículo 26, onde um anjo do Senhor falou a Filipe, esse mesmo Filipe, diácono, pregando o evangelho de Samaria, dizendo assim: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto, é um caminho deserto. Ele se levantou e foi, obedeceu à voz do anjo. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do seu tesouro, de todo o tesouro da rainha de Candace, ou seja, ele era da Etiópia, ele era mais ou menos um ministro da fazenda, como Paulo quer dizer pra gente hoje. Então ele é mais ou menos um ministro da fazenda da rainha de Candace, lá da Etiópia, e ele era eunuco, era um alto oficial. Ele vinha adorar em Jerusalém ao Deus dos judeus. Ele provavelmente tinha ouvido seus antepassados falando sobre isso. E ele foi. Desde a época de Salomão existia essa cultura das pessoas virem a Jerusalém para adorar, mesmo aqueles que não eram judeus. Ele era etíope. Estava de volta e, assentado no carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então ele vinha lendo um rolo do profeta Isaías. Não era qualquer tipo de pessoa que tinha um rolo do profeta Isaías. Não era tão acessível quanto nós temos hoje a Bíblia aqui, encadernada, bonitinha, diagramada. Não era tão fácil. Então disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te de um carro, desse carro, e acompanha-o. Eu imagino, né? O carro com cavalos, uma comitiva, ele era um alto oficial,
E Filipe, correndo ali ao lado da carruagem, disse assim, ouviu ele, esse alto oficial, lendo o rolo do profeta Isaías. E Filipe perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro. Estava se referindo a Jesus. Isaías estava apontando para Jesus. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo, Jesus, o cordeiro de Deus, perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca, em silêncio foi para a cruz. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Isso aconteceu com Jesus, só que ele não estava entendendo sobre quem o profeta falava. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-lhe que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo? O próprio Isaías estava falando dele mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe começou a explicar, e começando por esta passagem da escritura lá em Isaías, anunciou a Jesus para o eunuco, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, imagina que um oásis no deserto, disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. E respondendo, o eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe, sendo diácono, batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para outro lugar, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Onde há salvação, onde há a pregação do evangelho, há alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, outra cidade, e passando além, evangelizava. Por onde Filipe ia, ele evangelizava as cidades, até chegar a Cesareia. Ali, caminho do mar, pertinho, na beira do mar, no mar Mediterrâneo. Eu quero chamar sua atenção para isso. Filipe pregou o evangelho em Samaria, quando ele foi disperso. Ele não esperou nenhum anjo dizer para ele, vai lá pregar o evangelho. Ele foi disperso e ele pregava o evangelho. E houve grande salvação ali em Samaria. A cidade toda clamava, a ponto de João e Pedro serem enviados pela igreja de Jerusalém para conseguirem confirmar ali os irmãos em Samaria. Aqueles que receberam o Espírito Santo. Filipe, então, ele é, assim quando João e Pedro, um pouco antes de João e Pedro chegar em Samaria para confirmar os irmãos, Filipe é enviado pelo Espírito Santo e pelo anjo, por voz dele, para ir para um caminho deserto para salvar um etíope. Um etíope. E a sua comitiva. E certamente esse etíope entendeu a passagem da escritura que ele estava lendo, Isaías, que estava se referindo a Cristo Jesus, o porquê ele precisava ser morto. Assista a aula 2 se você não entende o porquê Jesus precisou ser morto. Porque simplesmente Deus não disse assim, olha, como algumas crianças pensam, né? Porque simplesmente o governo não imprime moeda, não imprime dinheiro. O governo tem esse direito, ele tem esse poder, ele tem reserva de ouro. Por que ele não imprime? Porque não é tão simples, existe uma coisa chamada inflação. Porque Jesus ou Deus simplesmente num piscar de olhos, numa palavra, retirou todo o pecado do mundo. Porque existe uma ordem, uma lei que ele mesmo estabeleceu, uma justiça, que todo pecado recebe a penitência da morte. O salário do pecado é a morte. A diferença daqueles que não passarão pela segunda morte, a diferença daqueles que irão para os céus, não é porque eles não experimentaram a justiça de Deus. Deus é justo para com todos. A questão é que para com aqueles que creem em Cristo Jesus, confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles recebem a justiça de Cristo Jesus imputada sobre eles. Quem sofre a morte e a condenação infernal é o Cristo Jesus, o Filho de Deus, servo do Senhor. Por mim e por você, a justiça de Deus recai sobre o seu Filho. Por isso que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Na cruz ele diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Foi porque Deus castigou o seu Filho na cruz, moeu ele na cruz, por mim e por você. Então não é porque Deus age com justiça para com uns e amor para com outros. Não, ele age com justiça para com todos. Só que para aqueles que creem, a justiça é o Cordeiro de Deus. O sangue que estava vertido lá, nas casas, nos umbrais das portas, no Egito. Quando o anjo da morte passava, ele não entrava naquela casa que estava com o sangue do Cordeiro de um ano. O animal precisou morrer, apontando para aquilo que Cristo faria por nós. A justiça de Deus recai sobre todo ser humano. A questão é que para aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus, como sendo o Senhor e Salvador de suas almas, esses recebem por imputação a justiça de Cristo, que sendo justo, morreu e padeceu naquela cruz. A dor, o sofrimento de Jesus não foram escravos nas suas mãos, é óbvio que isso dói, ele era um ser humano. Mas a dor maior foi sofrer o inferno e a condenação eterna ali, na sua carne, no seu espírito durante 3 dias, até que ele reavivou a sua própria alma e o seu corpo. Ele ressurgiu dentre os mortos para ser o primeiro na ressurreição, que acontecerá no último dia.
E todo aquele que crê ressuscitará com ele, em um corpo glorificado assim como ele ressurgiu. E conviveu com os discípulos ali depois da sua ressurreição, ao terceiro dia no domingo. O finalmente Shabá, o descanso das nossas almas. No domingo, quando ele ressuscitou, ele passou umas 40 dias com os apóstolos, dando instruções para eles, até que ele subiu ao assunto aos céus. E então o Espírito Santo, o Consolador, desceu até a terra, para habitar nos corações de todo aquele que crê. Por isso que nós dizemos que nós somos santuários do Espírito Santo. Ele não habita em tendas feitas por mãos humanas. Ele escolheu o nosso coração para morar em nós. E Filipe aqui pregou o evangelho para o eunuco, a ponto de convencer o eunuco, ou chegar no patamar de o próprio eunuco, esclarecido da palavra de Cristo, do evangelho, entendendo a importância do batismo, dizer para Filipe, o que é que impede eu de ser batizado? Ele entendeu a importância do batismo. Perceba que a pregação talvez durou alguns dias. Perceba que a pregação durou algumas horas. Filipe talvez já estivesse se aproximando ali da Etiópia, algo do tipo. Nós não sabemos quanto tempo Filipe passou pregando, instruindo. Perceba que se ele não fosse uma pessoa cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, ele não teria capacidade de interpretar aquela passagem de Isaías até Jesus, e a ponto de conscientizar o eunuco de que ele precisava ser batizado. Eu e você, nós precisamos nos imbuir dessa responsabilidade e crescer todos os dias no conhecimento de Deus, para que nós, a partir desse conhecimento, possamos transbordar. Possamos transbordar na terra. Onde há a pregação do Evangelho, onde há a salvação em Cristo Jesus, há contentamento e há alegria. Eu quero dizer isso para você. Eu comecei dizendo daquele grupo de jovens que ia levar um simples café da manhã, mas não esqueceram de fazer o principal. Nada contra o assistencialismo, nada contra aquelas pessoas que simplesmente levam o café da manhã. Que bom que existem essas pessoas. Mas se você tem um evangelho e você não conspira para pregar esse evangelho a um mendigo, a pessoa no seu trabalho, a uma pessoa no ônibus talvez. Quantas vezes eu já entrei no ônibus e Deus falando comigo, dizendo assim, prega o evangelho para essa pessoa do seu lado. E eu não tive coragem, eu me acovardei, eu não sei onde essa pessoa está hoje. Nós precisamos abrir a boca. Bem-aventurado aquele que obedece a Deus. As estrelas lhe obedecem. O sol lhe obedece todos os dias. As águas, no seu orgulho, travam onde ele diz que devem travar. Todos os animais, toda criatura, toda a criação louva esse Deus, é obediente à sua voz. E nós muitas vezes dizemos não. Eu e você, nós precisamos abrir a boca, conspire para a pregação do evangelho. Como você pode conspirar? Eu não estou chamando você para ser aquele crente beato, aquele crente pradãozinho chato, mas sinceramente, às vezes falta isso na sua vida. Às vezes falta você ser e ter um pouco mais da marca de Cristo, para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente, um brilho diferente, um cheiro diferente. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. É interessante aqui, eu estava conversando com o Skywalker depois do episódio passado. Nós estamos aqui gravando, geralmente gravamos 2 episódios num dia para aproveitar, otimizar. E a gente estava falando aqui, conversando exatamente sobre isso. Como é interessante. Deus faz um chamado eficaz. No episódio passado nós mencionamos isso para Tiago e João, irmãos ali, filhos de Zebedeu. E eles seguem de imediato, deixaram as redes, deixaram um negócio de pesca e foram ser pescadores de homens. Pedro e André, os 2 irmãos, também deixaram imediatamente e foram seguir a Jesus. Mas ele chamou o jovem rico e disse assim, vende tudo que tens e me segue. E o jovem rico não quis. O chamado é eficaz para aqueles que creem. Será que você tem disposição para crer? Será que você tem fé na terra para pregar o evangelho? Será que você tem fé que Deus vai te fazer ou pode te fazer um pregador do evangelho? Eu não estou dizendo que você vai ministrar numa igreja, num púlpito para 100 pessoas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, será que você tem a capacidade de ser evangelista? Eu acho tão interessante quando chega numa igreja e você diz assim, quem vai pregar hoje é o missionário tal. Não, deixa eu dizer uma coisa, todos nós somos missionários. Não, porque ele é um missionário que veio da África. Não, missionário é todo aquele que prega a missão, que encabeça a missão de Cristo, do evangelho. A evangelização, o discipulado. Será que você não está muito disperso em relação a pegar na mão de uma pessoa, um crente talvez mais recente, pouco instruído na palavra, que acabou de chegar na sua igreja, ou uma pessoa do seu trabalho, para caminhar com ela, ensinando ela a guardar todas as coisas que Deus tem nos ensinado? Isso é discipulado, é caminhar junto. É de repente uma vez por semana, um tempo ótimo, você se sentar 1 hora, 2 horas por semana e você conversar sobre as coisas do reino, ensinando tudo. Foi o que Filipe fez com o eunuco. Parece que foram minutos, mas eu ouso pensar que foram dias da exposição do evangelho. Ensinando o eunuco todas as coisas, a ponto do próprio eunuco dizer, ei, o que é que me impede de ser batizado? Tem água aqui, vamos lá.
Essa compreensão não chega simplesmente em 1 minuto, 2 minutos. Essa compreensão geralmente leva um tempo. Será que você não está deixando de mão? Eu sempre digo, nós cristãos, você que crê em Cristo, você precisa sempre, na sua vida cristã, até o final da sua vida, você precisa de um discipulador, de uma pessoa que pegue na sua mão, uma pessoa mais madura na fé. Vocês podem ter até o mesmo nível de maturidade, mas é uma pessoa que você se reporta, que você presta contas, que você diz assim, olha, minha vida espiritual está assim. Minha vida é com essa pessoa que você vai mais profundo, que você diz assim, minha vida espiritual está um caco, eu estou raso nas escrituras, eu estou lendo pouco a Bíblia, eu preciso de ajuda. É com essa pessoa que você diz isso. Na vida cristã, se você não tem um discipulador, me permita. Você talvez esteja em maus lençóis, enlaçado pelo pecado, pelo laço de Satanás. Pecados encobertos, pecados solitários, pecados em secreto. Você precisa de um discipulador, uma pessoa que você possa confiar, que possa ter a maturidade para dizer para você, eu estou junto e nós vamos vencer esse pecado juntos. Nós vamos caminhar juntos. E você precisa também ser um discipulador de outros crentes. Um discipulador de pessoas novas convertidas. Será que você tem essa capacidade de ceder uma parte do seu tempo ou você só tem tempo para trabalhar? Para construir riqueza, patrimônio. Percebe isso? Deus não nos chama para construir impérios, embora possamos. Embora talvez Ele nos dê recursos para construir impérios. Eu não estou dizendo que você não tem que construir, usar todos os seus recursos, mas certamente Ele chama a gente, Ele nos chama a usar grande parte do tempo para pregarmos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho. Eu e você, nós precisamos assumir a postura de embaixadores de Cristo. Conspire para pregar o Evangelho. Comece a orar para que Deus te mostre uma pessoa, um grupo de pessoas, uma dupla, um grupo de irmãos, algo do tipo que você possa discipular. Fazer um acompanhamento de 3 meses, talvez, uma vez por semana. No mínimo, 3 meses. Instruindo, trazendo um acompanhamento. Eu tenho um material, se você precisar. Me peça, solicite. Eu tenho material bíblico. Não necessariamente denominacional, não, Gabriel, mas qual é a sua denominação? Precisa entender. Sua doutrina não é Bíblia. Jesus, eu uso esse material até hoje. Eu fui discipulado com esse material. É um material introdutório, você precisa disso. Me peça. Gabriel CBO, entra lá no Instagram, me pede no direct. Mas eu quero te exortar nisso. Comece a pregar salvação, arrependimento, fé em Cristo Jesus. Comece a chamar as pessoas a se batizarem, a crerem em Cristo, a serem salvas pela sua salvação eterna. Você tem nas suas mãos, na sua língua, a capacidade dada por Deus de trazer a mensagem que traz cura às nações. Cura para a sua família. O quanto você tem ardido por isso. O quanto você tem chorado por isso, se angustiado por isso. O quanto você tem clamado, jejuado talvez, para as pessoas no seu trabalho que vão para o inferno se não crerem em Cristo Jesus. O quanto você tem orado por elas. O quanto você tem exortado elas a se converterem em seus maus caminhos. Quanto de coragem você precisa? Será que você pede coragem a Deus, intrepidez a Deus? Será que você pede a Deus as palavras certas e ao mesmo tempo essa sua fé é tão prática, ela é tão operosa que te leva a caminhar nas Escrituras e ler as Escrituras talvez 1 hora por dia, 2 horas por dia? Ou será que você pede a Deus que te mostre o que falar e você não tem coragem nem de se debruçar nas Escrituras Sagradas? Você é vazio das Escrituras Sagradas. O chamamento de Deus para nossas vidas é: sejam cheios do conhecimento de Deus. Nós vamos passar a eternidade crescendo em conhecer a Cristo. Nós vamos passar a eternidade crescendo em conhecer aquele que é infinito. Se você não tem contentamento e alegria em crescer em conhecimento desse Deus, nesse exato momento da sua vida, talvez você precise se arrepender e clamar a Deus misericórdia, graça e fervor no seu coração. Para que Ele te preencha, porque a vontade de buscar a Ele vem dEle. Olha que interessante. Até a vontade de nós buscarmos a esse Deus lindo e bendito vem dEle. Muitas vezes eu não estou afim também. É uma luta quando eu abro a Bíblia e eu começo a me dispersar no celular, começo a me dispersar com outras coisas. Tem tantas coisas para fazer, mas não, nós precisamos clamar a Deus. Deus me ajuda. Eu estou distante. Eu preciso de profundidade. Eu preciso conhecer o Senhor. Para uns Ele se revela muito, para outros Ele se revela pouco. Por quê? Porque muitas vezes nós não batemos a porta, nós não buscamos. Para aquele que semeia pouco, pouca colheita. Para aquele que semeia muito, muita colheita. Quanto você tem semeado em relação à sua vida com Deus?
Será que você não tem pregado porque realmente você está vazio? Você é aquele crente de igreja, senta na cadeira, até serve. Pega uma água pro pastor, vai ali na música, você toca um instrumento, é só isso. De domingo a domingo você sabe a luta que você enfrenta para buscar a palavra do Senhor e ler a Bíblia. Satanás sabe dessas lutas, Jesus sabe dessas lutas. E eu ouso pensar que Jesus quer te ajudar. Eu ouso pensar que ele tem um interesse em que você mude, tenha mais sede para beber da água que ele tem oferecido. De graça, de graça. Se fosse pago, talvez você queria. Quantas vezes você já pagou um treinador, ou já pagou um mentor, um curso caríssimo, 5 mil reais, 4 mil reais, sei lá, 10 mil reais por um curso que vai te trazer um conhecimento interessante, profissional, algo do tipo. Um cursinho para concurso, um cursinho para passar na residência, um cursinho para vestibular, um curso em relação a uma empresa. Quanto você já gastou? Mas o evangelho, a verdadeira sabedoria, a fonte eterna, está aqui diante de você de graça. E muitas vezes você não busca. O chamamento é para você hoje. É para que você evangelize para si mesmo hoje. Chame-se a uma vida de intimidade com Deus. Amém? Eu vou orar para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço para que nós possamos, Pai, arder pelas coisas espirituais em Cristo. Para que possamos crescer, Senhor Deus, e desfrutar das tuas bênçãos todas que o Senhor já reservou para nós. Que nós precisamos acessar, o Senhor já nos deu isso. Mas o Senhor nos chama a acessar com sede, com fome. Semeando um relacionamento íntimo com o Senhor, como devemos semear com os nossos filhos, como devemos semear com os nossos pais, como devemos semear com os nossos cônjuges. Deus, eu te peço, nos exorta, Pai, nos chama a uma vida de intimidade, uma vida de transbordo, para que possamos ser embaixadores de Cristo. Pregarmos o Evangelho, Pai, a toda criatura. Levarmos, Pai, o sustento, o mantimento, o necessário para o corpo das pessoas que padecem, daquelas pessoas que estão passando necessidade, fome, frio, dor, doenças, Pai, possamos servir como o bom samaritano, Senhor Deus, que proveu todas as necessidades daquele homem que tinha sido ferido, Pai, quase morto, que colocou ele numa hospedagem, que lhe prensou os ferimentos, que cuidou dele e ainda disse que pagaria quando voltasse. Deus nos ajuda a sermos assim, porque o Evangelho é para o homem todo, Senhor. Nós possamos pregar o Evangelho para o homem todo e não apenas em parte. Não nos limitarmos na nossa própria incompetência, na nossa mesquinhez, na nossa morbidez, Senhor Deus, nossa inércia, Pai. Nos ajuda a irmos, a caminharmos, Pai, a vermos a situação e a pregarmos, a chamarmos as pessoas a arrependimento e a crerem em Cristo Jesus. Que possamos chorar, arder, nos angustiar, ajoelharmos, Senhor Deus, em jejum e oração pela vida daqueles que se perdem no nosso trabalho, nossa faculdade, nosso curso, Pai, nossa pós-graduação, seja onde for, Senhor Deus, num ônibus à nossa volta, que nós possamos arder por essas pessoas, Pai. Nos ajuda a sermos mais calorosos no Senhor, mais firmes no Senhor, temos uma intimidade tão grande que nós possamos orar para a salvação de alguém e essa pessoa possa ser salva, nós possamos sentir a Tua presença nisso. Em nome de Jesus, eu te oro pela igreja brasileira, Pai. Aqueles que se cercam, Senhor Deus, do falso evangelho, que eles possam se converter a Ti, para que eles possam deixar o charlatanismo. Aqueles que inventam o fogo, que inventam o fervor, Pai, e que não tem nada a ver com o Senhor. Mas também eu te peço para aqueles que estão frios, são crentes paralíticos na fé, que não são operosos, não são obreiros do Senhor Jesus, não são embaixadores, são covardes. Desperta-os, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te oro, Pai. Eu te oro pedindo por essa bênção maravilhosa e miraculosa em nossas vidas. Comece conosco, Senhor Deus, eu, Lucas, que estamos aqui, comece a fazer um movimento, Pai. E não apenas um movimento que tenha nome, mas sim uma libertação, Senhor Deus, para que possamos servir ao Senhor com contentamento e alegria. Como Filipe, irmos para onde o Senhor nos mandar, pregarmos o Evangelho aonde o Senhor nos enviar, possamos pregar, Senhor Deus, ousadamente. Que possamos ser amorosos, discretos, cordiais, educados, até convenientes, Pai, para que nunca percamos a oportunidade de evangelizar, mas possamos, Senhor Deus, a partir disso, possamos, Senhor Deus, cercar os nossos irmãos, cercar as pessoas à nossa volta com o Evangelho da salvação, com a cura para a alma deles e para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Gabriel SBO.
ativar as notificações, clicar em gostei, compartilhar esse conteúdo se fez sentido para você. E esse conteúdo, esse curso de evangelismo discipulado é um oferecimento de Ecoprime International Christian School. A Ecoprime é uma escola internacional, bilíngue e também cristã aqui em Aldeia, região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. É um oferecimento também da Impact Learning, treinamentos corporativos, treinamentos profissionais e também do Luke Skywalker, que está sempre comigo aqui, compartilhando, editando, trabalhando para que esse conteúdo fique ainda mais refinado para vocês. Deus te abençoe abundantemente. Não se esqueça de orar pela sua família. Se você tem algum familiar que está distante, saiba, Deus te chama a jejuar e a orar por essa pessoa. Não desista dessa pessoa até o último suspiro. E continue crendo em Deus. Continue crendo em Deus, que Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus te abençoe. Cheiro no coração.